Meu nome é Angela Simons, e eu morri no dia 12 de dezembro de 2024. Eu entendo que isso pode vir como um choque, mas não há nenhuma maneira fácil de compartilhar o que estou prestes a dizer-lhe. A mensagem que Jesus me confiou durante minha experiência de quase morte na eternidade é urgente demais para ser suavizada com gentilezas. Antes de entrar nas profundezas de suas advertências sobre o estado das igrejas de hoje, é importante que você entenda quem eu sou e como recebi essa revelação divina. Mas antes de mergulhar nisso, eu adoraria ouvir de onde você está ouvindo. Mesmo que estejamos a quilômetros de distância, me traz conforto sentir uma sensação de proximidade com você. Além disso, por favor, não se esqueça de curtir e comentar abaixo com seus pensamentos sobre o meu testemunho de experiência de quase morte. Vamos participar de uma discussão significativa e aprender uns com os outros aqui neste canal. Espero que gostem de ouvir enquanto exploramos essa incrível jornada juntos. Durante 20 anos, fui executivo corporativo trabalhando para uma das maiores empresas de saúde de Minneapolis. Meu escritório, localizado no 47º andar, era um símbolo do meu sucesso. Eu dirigia um carro de luxo, era dono de uma casa no lago e tinha tudo que a sociedade considera como prova de conquista. Mas espiritualmente, eu estava vivendo o que você poderia chamar de uma vida cristã confortável. Eu frequentava uma igreja grande e popular algumas vezes por mês, dava dinheiro no prato de oferendas e achava que isso era o suficiente para me satisfazer espiritualmente. Em retrospecto, agora percebo o quão profundamente adormecido eu realmente estava. A manhã do dia 12 de dezembro começou como qualquer outro dia de inverno em Minnesota. A temperatura estava bem abaixo de zero, e o sol ainda não tinha subido quando cheguei ao hospital para o que deveria ter sido uma cirurgia de rotina de remoção da vesícula biliar. Lembro-me de brincar com a enfermeira sobre perder uma reunião da diretoria enquanto ela tirava meus sinais vitais. Ela sorriu e disse: melhor do que perder o Natal. Mal sabia eu que, em poucas horas, estaria tendo um encontro com o próprio Jesus Cristo. Lembro-me da sala de cirurgia com clareza cristalina, o aço frio da mesa embaixo de mim, as luzes fluorescentes brilhantes e implacáveis no alto e o bip constante dos monitores ao meu redor. O Dr. Shen, o anestesiologista, começou a contar para trás a partir de 10, e eu consegui chegar às 7 antes que a sala começasse a desaparecer. Eu deveria ter perdido a consciência e entrado em um estado de inconsciência até a recuperação, mas, em vez disso, aquele momento marcou o início de algo muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando me vi flutuando perto do teto, olhando para o meu próprio corpo. Observei os rostos da equipe médica mudarem da concentração rotineira para o alarme quando os monitores começaram a gritar. Meu coração tinha parado de bater, uma reação inesperada à anestesia. Ao observá-los começar as compressões torácicas, não senti medo. Em vez disso, uma estranha sensação de desapego e paz avassaladora tomou conta de mim. E então, eu vi o túnel. Muitas experiências de quase morte descrevem um túnel de luz, mas nada poderia ter me preparado para sua realidade. Imagine a luz mais pura e amorosa que você já viu, agora multiplique isso pelo infinito. O próprio túnel parecia zumbir com energia divina, vivo com calor e brilho. Ao passar por ela, todo o medo, toda a preocupação terrena se dissipou. Eu estava envolto em perfeita paz, cercado de amor incondicional. Mas isso foi só o começo. O que aconteceu depois mudou tudo, não apenas para mim, mas para o entendimento que ganhei sobre o estado das igrejas de hoje e a mensagem urgente que Jesus tinha para o seu povo. O túnel se abriu para o que só pode ser descrito como a sala do trono do céu. A glória que presenciei ali desafia a descrição humana. As cores eram diferentes de tudo que existe na Terra, vibrantes, radiantes e além da compreensão. E lá estava ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Quando as pessoas perguntam como eu sabia que era Jesus, não consigo deixar de sorrir. É como se alguém lhe perguntasse como você reconheceu o rosto da sua mãe ou a voz do seu filho. Em sua presença, não há dúvida. Seu amor era avassalador, mas o que mais me impressionou foi a mistura de alegria e tristeza em seus olhos. Ele olhou para mim com tanta ternura, mas eu podia ver o peso de seu coração, o peso da mensagem que ele precisava entregar. Angela, disse ele, com a voz cheia de compaixão e
Urgência. Eu os trouxe aqui porque minha igreja está em grave perigo. O que você testemunhará hoje será difícil, mas você deve se lembrar de cada detalhe. Você deve compartilhá-lo. Muitos dos meus filhos estão sendo enganados e o tempo está se esgotando. Enquanto ele falava, a sala do trono ao nosso redor parecia mudar. Começamos a flutuar acima do que parecia ser um vasto mapa do mundo, mas em vez de fronteiras políticas, vi luzes brilhantes representando igrejas. Alguns brilhavam intensamente, puros e fortes, enquanto outros cintilavam vagamente, sua luz artificial e fraca. Vigiai atentamente, instruiu Jesus. Vou te mostrar 4 perigos que ameaçam a minha igreja hoje. O que você testemunhar quebrantará o seu coração, assim como quebrantará o meu, mas o meu povo deve ser avisado. Senti sua mão pegar a minha e, juntos, começamos a descer em direção à primeira cena que ele desejava me mostrar. O que ele revelou sobre as igrejas orientadas para a prosperidade me abalaria profundamente, mas era apenas o começo de uma jornada que abriria meus olhos para o quanto muitas igrejas se desviaram de seu verdadeiro propósito. A primeira cena se materializou como um filme vívido e tridimensional. Descemos para um enorme prédio de igreja que mais parecia uma arena esportiva do que um local de culto. O estacionamento estava cheio de carros de luxo Mercedes, BMWs, Teslas brilhando sob holofotes brilhantes como joias em uma coroa. Mas quando o aperto de Jesus em minha mão se apertou, pude sentir sua dor. Olhe mais fundo, ele sussurrou, e de repente, eu era capaz de ver além da superfície. Seres espirituais moviam-se entre a multidão, não os santos anjos que eu tinha visto na sala do trono, mas entidades mais escuras camufladas em luz falsificada. Sussurravam aos ouvidos da congregação, prometendo riqueza, sucesso e prosperidade terrena em troca de sementes de fé. Dentro do prédio, a cena era ainda mais inquietante. O santuário não mais se assemelhava a um lugar de reverência, mas sim a um local de concertos de luxo ou a um centro de conferências de alto nível. Várias telas gigantes projetavam o rosto de um pregador carismático, andando de um lado para o outro no palco em um caro terno italiano, uma roupa que provavelmente custava mais do que a renda média mensal de muitos de seus fiéis. Dê sua melhor semente hoje, ele proclamou, sua voz crescendo de entusiasmo. Deus não pode abençoar o que você não libera. Quem quer fazer parte do Círculo Platinum Partners? Por apenas US $10.000, você terá acesso exclusivo às nossas conferências de profecia da prosperidade. Jesus me guiou para mais perto, permitindo-me ver o coração das pessoas. Como observei, percebi que muitos estavam lutando com dificuldades financeiras, alguns estavam à beira do despejo, outros estavam sobrecarregados com contas médicas crescentes, mas ainda estavam retirando cartões de crédito e escrevendo cheques que mal podiam pagar. A parte mais dolorosa foi a sinceridade deles. Esses indivíduos realmente acreditavam que era isso que Deus queria que eles fizessem. Eles foram enganados ao pensar que seu sacrifício desbloquearia bênçãos do céu. Minha casa se chamará casa de oração, disse Jesus baixinho, com expressão de tristeza nos olhos. Mas olha o que eles fizeram. Ele então revelou o lado mais sombrio das operações da igreja. Nos bastidores, havia vários empreendimentos comerciais, a mansão opulenta do pastor e contas offshore que canalizavam dinheiro para cofres privados. Mas mais do que a exploração financeira, o que realmente partiu seu coração foi o custo espiritual. As pessoas estavam sendo desencaminhadas por um falso evangelho que reduziu o Rei dos Reis a nada mais do que uma máquina de venda automática cósmica. Eles ensinam o meu povo a servir o dinheiro enquanto afirmam servir-me, explicou Jesus, com a voz tingida de tristeza. Eles pegam escrituras sobre generosidade e as transformam em ferramentas de manipulação. Assista a isso. A cena mudou e, de repente, estávamos em um pequeno apartamento onde uma mãe solteira estava sentada à mesa da cozinha, seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela derramava sobre contas não pagas. Na TV ao fundo, o mesmo pregador prometia que uma semente de US $1.000 garantiria um avanço financeiro. A mãe pegou o telefone, acreditando de todo o coração que essa era a chave para desbloquear as bênçãos de Deus. Ela estava tão convencida que ligou para a linha de doação da igreja. Isso é o que parte o meu coração, disse Jesus, com a voz pesada de tristeza.
Não apenas o engano, mas como ele impede que meus filhos compreendam a verdadeira prosperidade, a riqueza da minha graça, a riqueza da minha presença, a abundância do meu amor. Enquanto ele falava, vi inúmeras cenas semelhantes se desenrolarem ao meu redor: idosos esvaziando seus fundos de aposentadoria, estudantes usando dinheiro de empréstimos estudantis para ofertas de sementes, e famílias afundando mais em dívidas apenas para provar sua fé. Mas então Jesus me mostrou algo muito mais arrepiante. Veja o que acontece no reino espiritual, disse ele, seu tom urgente. Cada vez que alguém dava por medo ou manipulação, ao invés de amor e gratidão, um cordão escuro parecia envolvê-los. Esse laço se estreitava a cada troca, ligando-os mais profundamente ao falso sistema de prosperidade. As forças demoníacas que eu tinha visto anteriormente na igreja prosperaram com essa energia, ficando mais fortes a cada oferta enganosa. Enquanto isso, a verdadeira luz da fé no coração das pessoas ficava cada vez mais fraca. Jesus então me levou ao que ele chamou de a verdadeira riqueza. Diga a eles, disse ele, com a voz firme, que eu nunca chamei minha igreja para ser um empreendimento comercial. Diga-lhes que, embora eu deseje que meus filhos prosperem e tenham boa saúde, assim como suas almas prosperam, eles fizeram do dinheiro seu Deus e o chamaram de fé. A cena mudou mais uma vez, e me foi mostrado algo que partiu meu coração: pessoas que haviam se afastado completamente da fé por causa de suas experiências dolorosas em igrejas focadas na prosperidade. Alguns haviam dado até o último dólar que tinham, confiando que Deus o multiplicaria, apenas para serem deixados em ruína financeira. Suas esperanças haviam sido esmagadas e sua decepção se transformou em amargura. Por sua vez, sua amargura se transformou em incredulidade. É por isso que você deve avisá-los, disse Jesus com grave urgência. O prejuízo não é só financeiro, é espiritual. Eles estão inoculando as pessoas contra o verdadeiro evangelho com uma versão falsificada que não pode salvá-las. Ele então me mostrou uma visão de esperança, a solução para esse problema. Vi igrejas voltando aos ensinamentos bíblicos sobre prosperidade, onde dar era uma resposta ao amor de Deus, não um método de manipular suas bênçãos. Vi pastores que viviam humildemente, mais preocupados em alimentar seus rebanhos do que construir seus impérios pessoais. Mas então, mais uma vez, Jesus apertou minha mão suavemente, sinalizando que a jornada estava longe de terminar. Este é apenas o primeiro aviso, disse ele com um profundo senso de urgência. Agora, devo mostrar-lhes algo igualmente preocupante: igrejas que sacrificaram a verdade pela popularidade. A cena diante de nós se desvaneceu e nos movemos em direção a uma nova revelação, desta vez sobre igrejas que haviam escolhido o caminho do compromisso para atrair as massas. Essa próxima revelação abriria meus olhos para como o desejo de ser visto como relevante estava fazendo com que muitas igrejas diluíssem o evangelho e abandonassem suas verdades centrais. Quando a nova cena se materializou, inicialmente pensei que tínhamos entrado em um show de rock ou em um local de entretenimento. A iluminação era espetacular, com holofotes móveis e uma máquina de neblina de nível profissional, criando uma atmosfera de emoção e energia. Os jovens preencheram o espaço, muitos deles segurando xícaras de café, todos aparentemente relaxados e entretidos. Isso é o que muitos agora chamam de igreja, disse Jesus, com a voz cheia de uma compreensão dolorosa. Observei a cena e senti algo estranho. As cruzes que adornavam o edifício não eram símbolos ousados e centrais da fé, mas sim instalações sutis, quase artísticas. A palavra igreja estava longe de ser encontrada. Em vez disso, o prédio foi rotulado de centro de vida ou centro comunitário. Ouça, instruiu Jesus. Sintonizei a mensagem que estava sendo entregue do palco. O palestrante, vestido com jeans rasgados e uma camiseta da moda, contava piadas e compartilhava anedotas alegres sobre o dia a dia. Ele era carismático e envolvente, mas algo estava dolorosamente faltando. Onde está o Evangelho? Eu me perguntava em voz alta, incapaz de abalar a sensação de que algo vital estava ausente. Exatamente, respondeu Jesus com um toque de tristeza. Eles temem ofender os buscadores mais do que temem ofender a mim. Naquele momento, a cena mudou novamente, e Jesus me levou para o que ele chamou de reunião de planejamento.
Os líderes da igreja estavam reunidos em torno de uma mesa de conferência, discutindo sua próxima série de cultos. Seu foco não estava nas necessidades espirituais de sua congregação ou na mensagem do Evangelho, tratava-se de garantir que seus cultos fossem divertidos e atraentes para o público mais amplo possível. Eles falaram de estratégias para manter as pessoas entretidas, engajadas e, acima de tudo, voltando para mais, mas não houve menção a Cristo ou seu poder transformador. A conversa começou com um líder sugerindo: precisamos ser relevantes. Vamos fazer uma série sobre como realizar seus sonhos. Mantenha-o leve, nada muito pesado. As pessoas já estão lidando com bastante estresse em suas vidas. Outra voz acrescentou: e vamos evitar a linguagem religiosa. Palavras como pecado e arrependimento podem deixar alguns visitantes desconfortáveis. Naquele momento, Jesus me permitiu perscrutar seus corações. Muitos acreditavam genuinamente que estavam fazendo a coisa certa ao tentar tornar o Evangelho mais acessível a um público mais amplo. No entanto, eu podia sentir a presença de espíritos das trevas, sussurrando ideias que encorajavam cada compromisso. Veja o que acontece quando uma celebridade visita, disse Jesus. A cena mudou diante dos meus olhos e me vi em um culto dominical. Um ator conhecido veio compartilhar seu testemunho. A sala estava lotada, e o ator falou sobre como encontrou a fé enquanto ainda desfrutava de seu glamouroso estilo de vida hollywoodiano. Ele nunca mencionou a necessidade de arrependimento ou verdadeira transformação. Em vez disso, ele se concentrou em como acreditar em Deus o levou a mais sucesso em sua carreira. Agora, observe isso, disse Jesus, e com isso, me foi mostrada a mesma igreja, mas 5 anos antes. Naquela época, o Evangelho completo havia sido pregado. A congregação tinha ouvido falar sobre pecado, salvação, arrependimento e redenção. Os doentes foram orados, e questões espirituais reais foram abordadas com autenticidade e urgência. Por que a mudança? Eu perguntei. Medo, respondeu Jesus simplesmente. Medo de perder membros. Medo de ser rotulado como antiquado. Medo de ofender a cultura. Oh! Amor perfeito expulsa o medo, mas eles escolheram a aprovação dos homens sobre a aprovação de Deus. Jesus então me mostrou como essa abordagem amigável ao buscador havia se espalhado pelas igrejas na América e além. Igreja após igreja começaram a adotar esse modelo, cada uma retirando gradualmente verdades essenciais do Evangelho para torná-lo mais atraente para o mundo. Eles afirmam estar alcançando os perdidos, explicou Jesus, mas não estão fazendo isso com a verdade. Em vez disso, eles estão entretendo as pessoas em seu caminho para a destruição. Observei como as pessoas frequentavam essas igrejas por anos sem nunca ouvir falar de arrependimento ou pecado, sem entender verdadeiramente a cruz e seu poder. Eles saíam a cada semana se sentindo melhor consigo mesmos, mas inalterados no fundo. Enquanto Jesus me guiava, ele me mostrava as consequências espirituais. Acima de cada uma dessas igrejas, pairava uma névoa espessa, como uma névoa espiritual que impedia a verdadeira luz do Evangelho de penetrar. As pessoas lá dentro estavam se tornando imunes ao cristianismo autêntico. Eles criaram uma forma de piedade que nega seu poder, disse Jesus, citando as Escrituras. Eles oferecem aceitação sem transformação, inclusão sem arrependimento, graça sem verdade. Ele me levou a grupos de jovens onde os líderes tinham muito medo de abordar questões como pureza sexual porque temiam perder alunos. Vi pastores evitando passagens difíceis da Bíblia para não ofender ninguém, e reuniões de oração substituídas por sessões de pensamento positivo. Mas o que partiu meu coração ainda mais foi o que Jesus me mostrou a seguir da profunda fome espiritual das pessoas nessas igrejas. Apesar do entretenimento e das mensagens positivas, suas almas estavam famintas por um verdadeiro alimento espiritual. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. Lá no fundo, eles têm fome da verdade, mas estão sendo alimentados com junk food espiritual. Jesus me revelou quantos jovens estavam lutando secretamente com questões profundas, como dependência, depressão e opressão espiritual. No entanto, em vez de receber orientação e ajuda bíblica, eles estavam recebendo discursos motivacionais e experiências de adoração em estilo de concerto. Então,
Jesus me levou ainda mais longe, mostrando-me uma preocupação muito mais séria: a crescente idolatria dos pastores dentro da igreja. O que vi a seguir revelou uma forma sutil, mas perigosa, de adoração dirigida a esses líderes, criada pelo inimigo. Nós nos encontramos em uma mega-igreja, mas a atmosfera era diferente de qualquer outra que eu havia encontrado antes. Parecia pesado, carregado de uma estranha energia espiritual que me deixava desconfortável. Vigiai atentamente, instruiu Jesus. Este é talvez o engano mais sutil de todos. Um pastor fez sua entrada, e o que se seguiu me chocou profundamente. As pessoas estavam literalmente colocando suas roupas no chão para ele andar, criando um caminho para o púlpito. Outros choravam não pela presença de Deus, mas simplesmente por estarem perto desse homem. Alguns tentaram tocar suas roupas, acreditando que elas tinham um poder especial, quase mágico. Isto, disse Jesus, é o que acontece quando os homens roubam a minha glória. Jesus então me permitiu ver o reino espiritual acima desta igreja. Lá, vi seres espirituais se passando por anjos de luz, mas na verdade eram demônios, tecendo uma complexa teia de enganos. Eles sussurraram para a congregação: este homem é especial. Ele tem uma unção única. Você precisa da aprovação dele para ouvir de Deus. Em seguida, fomos levados aos bastidores para o escritório particular do pastor, onde ele estava cercado por uma comitiva que o tratava como realeza. Ninguém ousou contestar suas decisões ou questionar suas interpretações das Escrituras. Naquele momento, eu o via como um ditador espiritual, com controle absoluto. Observe o que está faltando, disse Jesus. Olhando em volta, percebi o que estava faltando. Não havia nenhuma evidência de oração pessoal, nenhuma busca humilde de Deus. As paredes estavam adornadas com as próprias fotos do pastor, seus livros e suas realizações. Jesus foi empurrado para a periferia, e o pastor se tornará a figura central no que se tornará seu reino pessoal. Agora, veja o impacto sobre o meu povo, instruiu Jesus. Vi membros da congregação que haviam se tornado completamente dependentes do pastor. Eles não tomariam decisões de vida sem a aprovação dele. As mulheres estavam negligenciando a liderança de seus maridos porque a opinião do pastor tinha precedência. Os homens estavam abdicando de seu papel espiritual em seus lares, transferindo toda a autoridade ao pastor. Isso não é liderança, explicou Jesus. Isso é abuso espiritual. Jesus me mostrou como esses pastores ampliaram sua influência usando as mídias sociais e a tecnologia. Seus rostos estavam por toda parte em livros, podcasts, mercadorias. Eles se tornaram marcas, celebridades e influenciadores. Suas palavras foram tratadas como iguais ou até mais importantes que as Escrituras. Eles criaram um sacerdócio que eu aboli na cruz, disse Jesus. Minha morte rasgou o véu do templo para que todos pudessem ter acesso direto ao Pai. Esses homens estão reconstruindo esse véu e se colocando como mediadores. À medida que a cena mudava, vi como esse mesmo padrão estava se espalhando por várias igrejas. Os pastores estavam exigindo lealdade absoluta, alegando receber revelações especiais que não podiam ser questionadas e manipulando as Escrituras para manter o controle sobre suas congregações. O que mais incomodou foi o impacto nas famílias. Nos lares onde a palavra do pastor era definitiva, mesmo quando contradizia as Escrituras, os casamentos eram difíceis. Os casais estavam mais comprometidos com a aprovação do pastor do que com o desígnio de Deus para seus relacionamentos. Observe o que acontece no reino espiritual, disse Jesus. Quando as pessoas elevaram os pastores a um status quase divino, a escravidão espiritual começou a se infiltrar. Cordões de escuridão os envolveram, embotando sua capacidade de ouvir a voz de Deus diretamente. Seu discernimento espiritual foi enfraquecido, e eles se tornaram cada vez mais vulneráveis ao engano. Deixe-me mostrar-lhe quão profundo é esse engano, disse Jesus, levando-me a uma cena em que um pastor estava claramente ensinando falsidades, contradizendo as Escrituras. Quando membros preocupados tentavam falar, eram rotulados como divisivos e rebeldes. A autoridade do pastor havia se tornado inquestionável. Esqueceram que eu sou a cabeça da minha igreja, disse Jesus.
Eles substituíram o sacerdócio de todos os crentes por uma nova hierarquia espiritual que eu nunca ordenei. Ele então me mostrou como esse sistema se perpetuou, com jovens ministros sendo ensinados a construir seus próprios seguidores, criar marcas e estabelecer seus próprios reinos. O foco havia mudado de fazer discípulos de Cristo para fazer seguidores de homens. E os próprios pastores? Eu perguntei. Jesus me mostrou que muitos desses líderes tinham começado com corações genuínos para o ministério, mas tinham sido gradualmente seduzidos pelo poder, influência e adoração. O inimigo havia tecido uma armadilha sofisticada que lisonjeava seus egos enquanto os prendia com correntes de orgulho. A parte mais triste, disse Jesus, é que muitos deles nem percebem que se tornaram ídolos. Nessa visão poderosa, foi-me mostrado como alguns pastores realmente acreditavam que eram ungidos de maneira única, separados de uma maneira que os fazia sentir superiores aos outros mais conectados a Deus. Eles haviam sido enganados pela adulação que os cercava, tornando-se enredados em uma teia de celebridade e status especial, acreditando em sua própria imprensa e, no processo, perdendo de vista sua verdadeira vocação. Mas Jesus revelou um contraste gritante com isso. Ele me mostrou igrejas onde os líderes entendiam seu papel como servos humildes, não figuras exaltadas. Esses pastores continuamente apontavam suas congregações para Cristo, encorajando um relacionamento pessoal e direto com Deus. Eles empoderaram o corpo de crentes, promovendo um ambiente onde os indivíduos estavam equipados para ministrar, em vez de criar uma dependência de si mesmos. Estes são os meus verdadeiros pastores, declarou Jesus. Eles nutrem as minhas ovelhas e as conduzem para mim. Antes que eu pudesse absorver totalmente a profunda mudança que testemunhei na compreensão da liderança pastoral, a expressão de Jesus tornou-se grave. Ele então falou de um engano mais insidioso. Agora, disse ele, devo mostrar-lhe o engano mais perigoso de todas as igrejas que estão redefinindo o pecado. A cena mudou abruptamente, e me vi testemunhando o que parecia ser uma reunião de liderança da igreja. A atmosfera parecia carregada de peso espiritual, e Jesus me instruiu a prestar muita atenção aos acontecimentos que se desenrolavam. Veja como começa o compromisso, disse. Observei enquanto os líderes da igreja debatiam como atualizar seus pontos de vista sobre os pecados claramente condenados nas Escrituras. Suas intenções pareciam inocentes no início, desejando ser amorosas, inclusivas e alcançar um público mais amplo. No entanto, a cada concessão que eles faziam, eu podia sentir forças espirituais sombrias ficando mais fortes na sala. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal, disse Jesus com um tom sombrio. Eles substituem escuridão por luz e luz por escuridão. Observei como essas igrejas começaram a mudar das verdades imutáveis da Bíblia para apaziguar as pressões culturais. Começou com pequenas mudanças suavizando a linguagem em torno do pecado, evitando tópicos controversos e reinterpretando gradualmente ensinamentos bíblicos claros para se alinhar com as sensibilidades culturais modernas. Olhe mais fundo, insistiu Jesus. A cena diante de mim se desdobrou para revelar igrejas abandonando os padrões bíblicos em áreas como sexualidade, casamento e moralidade. O mais chocante foi como esses líderes distorceram as Escrituras para justificar suas mudanças, usando a palavra de Deus para endossar o que ele claramente se opunha. Agora observe o que acontece no reino espiritual quando a verdade é comprometida, dirigiu Jesus, com a voz cheia de solenidade. O que presenciei foi arrepiante. Cada vez que uma igreja escolhia redefinir o pecado, uma escuridão espessa e opressiva descia sobre a congregação. A atmosfera espiritual ficou pesada e pude ver como a capacidade das pessoas de discernir a verdade do erro diminuía a cada compromisso. Esse é o padrão, explicou Jesus. Primeiro, eles questionam se a Escritura realmente significa o que diz claramente. Em seguida, argumentam que os tempos mudaram e novas interpretações são necessárias. Finalmente, eles declaram corajosamente que o que eu chamo de pecado é realmente abençoado por mim. Vi igrejas onde o casamento bíblico não era mais mantido, onde a imoralidade sexual era celebrada como um amor e onde o temor de Deus era substituído por um conceito distorcido de graça que não exigia arrependimento. Mas veja o custo, disse Jesus, com a voz pesada de tristeza. Ele me revelou o pedágio espiritual sobre os indivíduos dentro dessas igrejas.
Aqueles que lutavam contra o pecado não encontravam mais cura por meio do arrependimento e da graça. Em vez disso, eles foram informados de que seu pecado não era realmente pecado, levando-os à escravidão disfarçada de liberdade. Prometem-lhes liberdade, citou Jesus nas Escrituras, mas eles próprios são escravos da corrupção. Eu vi crentes genuínos lutando com profunda turbulência interior. Seus espíritos davam testemunho da verdade, mas estavam sendo ensinados a ignorar essa convicção interior em favor da aceitação cultural. A cena mudou mais uma vez, e vi cultos da igreja onde a cruz de Cristo havia sido minimizada ou totalmente removida. Jesus falou com grande urgência. Sem a cruz, disse ele, não há necessidade de arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação verdadeira. Vi grupos de jovens onde as perguntas sinceras dos jovens sobre sexualidade e moralidade eram respondidas com sabedoria cultural em vez de verdade bíblica. As crianças estavam sendo confundidas, sua compreensão do certo e do errado minada por ensinamentos que contradiziam tanto as Escrituras quanto a lei natural. As crianças sofrem mais, disse Jesus. Eles estão sendo ensinados que não há verdade absoluta, que eles podem definir sua própria realidade. Esta é a mentira original da serpente, que o homem pode decidir o bem e o mal por si mesmo. Então, meu coração se despedaçou quando Jesus me revelou a luta interna de pastores e líderes que sabiam que estavam comprometendo a verdade. Eles se sentiram presos pelo medo de perder membros da igreja, medo de reação cultural, medo de serem rotulados como intolerantes ou odiosos. O medo é inimigo da verdade, disse Jesus. O amor perfeito expulsa o medo, mas eles escolheram o temor do homem em detrimento do temor de Deus. Jesus me mostrou como essas igrejas comprometedoras haviam se tornado impotentes, incapazes de oferecer a verdadeira liberdade do pecado. Sem a verdade, a transformação não poderia ocorrer. Eles estavam oferecendo aceitação sem mudança, inclusão sem arrependimento e amor sem santidade. Quando meu tempo com Jesus chegou ao fim, ele me deu uma instrução final: diga-lhes que tudo deve ser construído sobre a oração e ancorado em meu nome. Antes que eu pudesse responder, senti minha alma sendo gentilmente puxada de volta para o meu corpo, e eu estava cheio de uma sensação avassaladora de paz. O que eu havia presenciado era inegável, e eu sabia que era verdade. Acordei no hospital, cercado de médicos e enfermeiros, todos atordoados com meu milagroso retorno à vida. Eu podia sentir a respiração enchendo meus pulmões e meu coração retomando seu ritmo, enquanto a paz de Deus me envolvia mais uma vez. Eu estava vivo. Ao compartilhar este testemunho, minha oração é que aqueles que o ouvirem sejam estimulados a retornar a um lugar de verdadeira oração, um relacionamento genuíno com Deus. A mensagem de Jesus para mim foi cristalina: arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. Busque primeiro o meu reino e tudo o mais se encaixará. Não se deixe influenciar pelos falsos evangelhos de prosperidade, inclusão ou adoração a celebridades. Minha palavra é verdadeira e meu poder é real. Volte para mim e eu voltarei para você. Este é o meu testemunho, minha advertência e minha esperança, que o povo de Deus volte a Ele de todo o coração antes que seja tarde demais. Foi isso que Jesus me mostrou e eu nunca mais serei a mesma. Rezo para que você também seja mudado.